Imagine que, neste exato momento, existam dois botões diante de você. O primeiro oferece uma pequena recompensa imediatamente. Basta um toque. Uma dose rápida de prazer. Nenhum esforço. Nenhuma espera. O segundo botão funciona de forma diferente. Ele não entrega nada agora. Em troca, exige dias de disciplina. Sem garantias. Sem aplausos. Sem resultados imediatos. Agora responda com sinceridade. Qual deles seu cérebro escolheria? Talvez você queira acreditar que escolheria o segundo. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o cérebro humano será atraído pelo primeiro. Não porque você seja fraco. Não porque lhe falte caráter. Mas porque existe um mecanismo dentro da sua mente que foi desenvolvido ao longo de milhões de anos para aumentar suas chances de sobrevivência. Esse mecanismo continua funcionando exatamente como funcionava quando nossos ancestrais caminhavam por florestas em busca de alimento. O problema é que o mundo mudou. Seu cérebro, não. Hoje você não precisa caminhar quilômetros para encontrar comida. Não precisa esperar semanas para receber uma recompensa. Não precisa caçar. Não precisa plantar. Você apenas toca uma tela. Comida chega à sua porta. Um vídeo começa automaticamente. Outra música toca. Outra notificação aparece. Outra novidade surge. O cérebro continua acreditando que encontrou algo valioso. Mas, muitas vezes, encontrou apenas mais um estímulo passageiro. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas sentem um vazio estranho depois de passar horas diante do celular. Receberam centenas de pequenas recompensas. Mas nenhuma delas trouxe verdadeira satisfação. Porque existe uma enorme diferença entre prazer imediato e realização. E confundir essas duas coisas pode custar uma vida inteira. Imagine um homem caminhando pelo deserto. Depois de horas sob o sol, ele encontra duas opções. A primeira é uma pequena poça de água suja. A segunda é um rio cristalino. Mas o rio está distante. Exige esforço. Exige continuar caminhando. A poça está logo ali. A tentação do imediato quase sempre parece maior. É exatamente assim que muitos hábitos funcionam. A recompensa rápida quase sempre parece mais atraente. Mesmo quando sabemos que existe uma recompensa muito maior esperando um pouco mais à frente. Essa batalha acontece dentro de todos nós. Todos os dias. Quando o despertador toca. Quando decidimos treinar ou permanecer na cama. Quando escolhemos abrir um livro ou assistir mais um vídeo. Quando pensamos em economizar ou comprar por impulso. Quando decidimos continuar trabalhando ou interromper tudo para verificar mais uma notificação. A verdadeira guerra raramente acontece do lado de fora. Ela acontece dentro da mente. Durante muito tempo, a dopamina foi apresentada como se fosse a responsável pelo prazer. Mas essa explicação é incompleta. A dopamina participa de um sistema muito mais sofisticado. Ela está profundamente ligada à expectativa. À motivação, à aprendizagem, ao desejo de buscar algo. Em outras palavras, ela ajuda o cérebro a dizer: vale a pena continuar. Esse mecanismo foi essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Imagine um caçador há milhares de anos. Se cada tentativa fracassada o fizesse desistir imediatamente, ele não sobreviveria. Era preciso continuar procurando, continuar explorando, continuar tentando. O cérebro precisava recompensar esse comportamento. A dopamina fazia parte desse processo. Ela incentivava a busca. Ela preparava o organismo para agir. Ela ajudava a transformar expectativa em movimento. Perceba como isso muda completamente nossa forma de enxergar a situação. O problema nunca foi a dopamina. O problema é quando um ambiente oferece centenas de pequenas recompensas fáceis o tempo todo. O cérebro começa a aprender que basta um pequeno gesto para receber um novo estímulo. Mais um vídeo. Mais uma compra. Mais um doce. Mais uma curtida. Mais uma novidade. Tudo acontece tão rápido que a espera passa a parecer insuportável. É por isso que tantas pessoas dizem sentir dificuldade para estudar durante uma hora. Mas conseguem passar 3 horas deslizando vídeos curtos sem perceber o tempo passar. Não porque sejam preguiçosas, mas porque treinaram o cérebro para esperar recompensas cada vez mais frequentes. Existe uma frase que resume perfeitamente essa realidade. O cérebro aprende exatamente da forma como você o treina. Se todos os dias você oferece distrações rápidas,
Ele se tornará especialista em procurar distrações rápidas. Se oferece concentração profunda. Ele aprenderá a permanecer concentrado. O cérebro não faz julgamentos morais. Ele apenas aprende padrões. E padrões repetidos acabam se transformando em identidade. Agora imagine um violinista. Nos primeiros dias, tocar parece impossível. Os dedos erram. O ritmo desaparece. Tudo exige esforço. Mas, meses depois, os movimentos acontecem naturalmente. Não porque o instrumento ficou mais fácil, mas porque o cérebro construiu novos caminhos. Agora imagine que, em vez de praticar violino todos os dias, essa pessoa passasse horas alternando entre dezenas de estímulos rápidos. Será que desenvolveria a mesma habilidade? Provavelmente não. Porque grandes competências exigem algo que o mundo moderno tenta roubar constantemente: tempo de atenção contínua. E talvez seja exatamente isso que esteja desaparecendo. A capacidade de permanecer presente, de suportar o silêncio, de atravessar o desconforto inicial sem fugir para uma recompensa imediata. Pense nas maiores conquistas da humanidade: livros, sinfonias, descobertas científicas, obras de arte, empresas. Nenhuma delas nasceu em 15 segundos. Todas exigiram algo em comum: tempo, persistência e foco. A dopamina não impede ninguém de conquistar grandes objetivos. Mas um ambiente dominado por recompensas instantâneas pode dificultar muito a construção desse foco. E é justamente aqui que nossa conversa começa a ficar ainda mais importante. Porque existe uma maneira de recuperar esse equilíbrio. Existe uma forma de ensinar novamente ao cérebro que algumas das maiores recompensas da vida não chegam imediatamente. Elas são construídas. E essa construção começa muito antes de qualquer resultado aparecer. É exatamente sobre isso que vamos conversar na próxima parte. Existe uma cena que se repete todos os dias em milhões de casas ao redor do mundo. Uma pessoa decide mudar de vida. Ela compra um livro, assina uma academia, organiza a mesa, define metas, escreve um planejamento. Naquela noite, ela acredita sinceramente que, a partir do dia seguinte, tudo será diferente. Então chega amanhã. O despertador toca. Durante alguns segundos, existe silêncio. Logo depois, surge uma pequena negociação dentro da própria mente. Hoje você merece descansar. Comece amanhã. Um dia não faz diferença. Essas frases parecem razoáveis. Parecem até inteligentes. Mas existe um detalhe importante. Elas nunca aparecem quando estamos caminhando na direção do conforto. Elas aparecem exatamente quando estamos prestes a crescer. É nesse instante que começa a verdadeira guerra. Não contra a dopamina. Não contra o cérebro. Mas contra a tendência natural de buscar o caminho de menor esforço. O cérebro é extraordinário. Ele tenta economizar energia sempre que possível. Durante a maior parte da história humana, isso foi uma vantagem. Quem desperdiçava energia sem necessidade tinha menos chances de sobreviver. Hoje, porém, essa mesma estratégia encontra um ambiente completamente diferente. Escadas rolantes, entrega em casa, entretenimento infinito, comida pronta, vídeos que começam automaticamente, tudo ao alcance de um único toque. Pela primeira vez na história, o maior desafio não é conseguir recompensas, é aprender a dizer não a elas. E talvez seja exatamente por isso que a disciplina se tornou uma habilidade tão rara. Ela exige que escolhamos, conscientemente, uma recompensa maior no futuro em vez de uma satisfação menor agora. Pense em um escultor diante de um enorme bloco de mármore. No primeiro dia, nada impressiona. Há apenas uma pedra. Depois de algumas horas, quase nada mudou. Depois de uma semana, poucas pessoas perceberiam diferença. Mas o escultor continua. Golpe após golpe. Dia após dia. Mês após mês. Até que, um dia, todos enxergam uma obra-prima. A pergunta é: em qual momento a escultura nasceu? No primeiro golpe? No último? Ou em todos eles? Nossa transformação acontece da mesma forma. Ela não surge em um único grande momento. Ela é construída por centenas de pequenas escolhas que, isoladamente, parecem insignificantes. Cada vez que você fecha um aplicativo para voltar ao trabalho, cada vez que termina mais um treino, cada vez que lê mais algumas páginas, cada vez que escolhe dormir mais cedo,
Você está dando ao cérebro uma nova referência. Está mostrando que recompensas importantes podem exigir espera. E, pouco a pouco, o cérebro aprende novamente. Essa talvez seja a melhor notícia de toda esta jornada. Você não precisa lutar contra seu cérebro. Precisa treiná-lo. Porque ele continua fazendo aquilo que sempre fez. Aprender. Imagine um jardim abandonado durante anos. As ervas daninhas cresceram. Tomaram espaço. Esconderam as flores. Se alguém olhar rapidamente, pode acreditar que não existe mais solução. Mas basta começar. Remover uma planta. Depois outra. Preparar a terra. Regar diariamente. As mudanças não aparecem na primeira semana, nem na segunda. Mas elas chegam. Porque a natureza responde à constância. O cérebro também. Existe uma armadilha muito comum. As pessoas acreditam que precisam sentir vontade para agir. Mas a vontade é instável. Ela depende do humor, do sono, do clima, da energia, da semana. Se sua disciplina depender da motivação, você entregará sua vida ao acaso. Quem constrói uma vida extraordinária aprende uma verdade simples. Nem todos os dias serão bons. Mas todos os dias oferecem uma escolha. Essa escolha, repetida inúmeras vezes, se transforma em destino. Os filósofos estoicos compreendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo é o caminho. Ele não dizia isso porque gostava de sofrer. Ele entendia que enfrentar dificuldades fortalece aquilo que existe dentro de nós. Hoje, a neurociência confirma algo semelhante. Quando enfrentamos desafios proporcionais às nossas capacidades, aprendemos, desenvolvemos habilidades e aumentamos nossa confiança. Não porque o caminho seja confortável, mas porque crescemos ao percorrê-lo. É curioso perceber que muitas das experiências mais marcantes da vida compartilham uma característica. Elas exigiram esforço. Ninguém se orgulha de uma vitória que veio sem dedicação. Ninguém lembra com carinho de um desafio que nunca existiu. As histórias que contamos com orgulho quase sempre começam com dificuldade. Talvez seja por isso que fugir constantemente do desconforto nos afaste das maiores recompensas da vida. Porque as recompensas mais valiosas raramente estão disponíveis imediatamente. Elas precisam ser construídas. Agora imagine sua vida daqui a 5 anos. Não pense em grandes acontecimentos. Pense apenas nas pequenas escolhas diárias. 5 minutos de leitura. Uma caminhada. Um treino. Menos tempo diante da tela. Mais tempo aprendendo. Essas pequenas decisões parecem insignificantes hoje, mas multiplicadas por milhares de dias, elas transformam completamente uma pessoa. É exatamente assim que o cérebro muda. Não através de milagres, mas através da repetição. Chegamos, então, ao terceiro princípio do universo: disciplina absoluta. Código da 003. O prazer imediato rouba o futuro. Isso não significa que você nunca deva descansar, nunca deva se divertir, nunca deva sentir prazer. Significa apenas que uma vida construída apenas em recompensas imediatas dificilmente produzirá realizações duradouras. As maiores conquistas exigem tempo, exigem espera, exigem constância e exigem coragem para continuar mesmo quando ninguém está vendo. Antes de encerrar este episódio, quero propor um desafio. Amanhã, escolha apenas uma situação em que normalmente buscaria uma recompensa imediata. Talvez abrir uma rede social. Talvez comer por impulso. Talvez abandonar uma tarefa importante. Quando esse momento chegar, pare por 10 segundos. Respire. E faça uma pergunta simples. O que eu realmente quero construir? Esses 10 segundos podem parecer pequenos, mas eles devolvem algo precioso. A capacidade de escolher conscientemente. Hoje você descobriu que a dopamina não é sua inimiga. Ela faz parte de um sistema extraordinário que impulsiona aprendizado, motivação e ação. O verdadeiro desafio é aprender a direcionar esse sistema para aquilo que realmente importa. Porque existe uma batalha ainda mais profunda esperando por nós. Mesmo quando entendemos o cérebro. Mesmo quando protegemos nossa atenção. Mesmo quando aprendemos a lidar com recompensas imediatas, ainda existe um obstáculo que continua nos impedindo de crescer: o medo do desconforto. É exatamente aí que começa o próximo capítulo da nossa jornada. No próximo episódio, você descobrirá por que o desconforto não é um sinal de que algo está errado.
Na maioria das vezes, é a prova de que você finalmente começou a mudar. Mente forte, corpo forte, vida extraordinária. Nos encontramos no próximo episódio do Universo Disciplina Absoluta.